Boa tarde, meus amados e minhas amadas. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Como vocês estão, meninos e meninas? Espero que vocês estejam bem e buscando o Deus Todo-Poderoso, que só Ele é quem nos deu a vida e Ele é quem nos vai dar a vitória, para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar, meus amados. Aqueles e aquelas que ainda não têm Bíblia, comprem. Na hora que eu estiver lendo aqui, é de grande importância vocês também estar com a Bíblia na mão. Nós temos que sempre deixar um tempinho para o nosso Deus. Não ficar o tempo todo buscando algo para mim, para vocês. E o que é que nós podemos aprender mais? Vocês lembram de Marta e Maria? Que quando Jesus foi fazer a visita na casa de Marta e de Maria, Maria se debrulhou aos pés de Jesus. Maria queria aprender tudo que Jesus tinha para ensinar a ela. E Jesus disse, quando Marta ficou aflita, fazendo os seus afazeres, e ela falou com Jesus. Marta, né? Disse, Jesus, o Senhor não fica... digamos que ela quer dizer, Jesus, o Senhor não fica insatisfeito, o Senhor não está vendo que eu tenho muitos afazeres. E Maria, ao invés de estar aqui me ajudando, Maria está aí, ouvindo o Senhor pregar para Maria. Então foi que ele disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, porque o que Maria ia aprender de Jesus, jamais alguém podia retirar dela o que ela ia aprender. Então, jamais ninguém vai retirar de mim e de vocês o que nós temos aprendido com nosso Deus. O que nós temos de grande que Deus vai nos dar. Seja sabedoria, seja milagre, seja vitória, seja os nossos sonhos realizados. Então, ninguém nunca vai poder tirar de mim e de vocês a sabedoria que Deus está nos dando e o conhecimento. E é tão maravilhoso quando nós sentamos um pouquinho para ler a Bíblia, quando nós damos espaço a Deus para que Ele venha em nossa casa e venha cear com nós, não é verdade? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui mais uma tarde. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos em Cristo está aí me assistindo. Oh Deus, vai fazendo os milagres, Jesus, que eles tanto desejam no coração. Jesus vai preenchendo as lacunas dos corações dele e delas. Senhor, vai transformando vidas, almas, vai guiando eles, Senhor Jesus, pelas veredas da justiça do Senhor. Só o Senhor é quem cura, quem liberta e quem restaura. Deus, cuida deles, Senhor Jesus. Envia teu anjo protetor, teu anjo fiel, o anjo da guarda, Senhor Jesus, para que habite neles, para que eles escutem somente a voz do Espírito Santo, Deus. Preenche os corações deles e delas, o desejo de vir te adorar, te glorificar, ler a tua palavra e obedecer e pôr em prática, Senhor Jesus. Querido Deus, vai nos perdoando pelos nossos pecados de atos, pensamentos e omissões. Sei que somos falhos e pecadores, mas o Senhor é quem poderá nos transformar de dentro para fora. E eu creio que nós estamos sendo vasos nas mãos do Senhor Jesus. E se nós dermos espaço, Deus vai entrar em nosso coração, vai cear com nós e nós vamos cear com Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor já fez na minha vida e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Se o Senhor é sempre Deus, o Senhor nunca muda. Se o Senhor fizer algo na minha vida, o Senhor será sempre Deus. E se o Senhor também não fizer, o Senhor continua sendo o mesmo, de hoje, amanhã e sempre. E amém. Nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor já nos deu a vida.
E estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor é pura misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tarde, obrigada pela noite e obrigada pelo amanhecer de amanhã. E que assim seja feita a tua vontade. Não sabemos se nós amanhã acordamos, mas que seja feita nas nossas vidas a tua vontade e não a nossa. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Glórias a Deus e aleluia. Meninos e meninas, hoje estava aqui meditando na Bíblia e meditei aqui na passagem de Gênesis. De Gênesis, capítulo, eu vou ter que ler o capítulo 21. É o nascimento de Isaac, para que nós venhamos entender um pouquinho da história, né? Então diz assim aqui na Bíblia: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, do que Deus lhe falará. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, após Abraão o nome de Isaque. Eles poram o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão com anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E o olho agora aqui lagrimejou. Desceu aqui. Desculpa aí, gente. Desceu aqui o protetor para o olho. Quando desce, sempre fica ardendo um pouquinho, né? Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouve isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, vocês vejam aqui. Esse filho que Sara teve, né, foi uma promessa que foi feita para Abraão, que ela ia ter um filho. Então, Sara e Abraão, quando eles receberam essa notícia que Deus falou para eles, que foi uma promessa que Deus enviou a eles, que eles iam ter um filho. Então, Sara não acreditou e nem Abraão confiou também, nem acreditou. Porque Sara, vocês vejam aqui que diz que Abraão, ele também não era novinho, ele tinha 100 anos. E com 100 anos ele gerou um filho na mulher. E Sara também, creio eu, que ela não era novinha, né? Ela não era nova. Então, Sara deu um filho a Isaque. Sara deu um filho a Abraão, que se chamou Isaque. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, vocês vejam aqui. Sara
Sara, ela era a esposa de Abraão. Sara era a esposa de Abraão. Antes de Sara dar à luz ao seu filho Isaque, Agar, ela era uma empregada de Sara e de Abraão. Agar. Então, antes de Sara dar à luz a Isaque, o que foi que Sara fez? Sara não acreditou e também Abraão não confiou e nem acreditou na promessa que Deus tinha enviado para eles dois, que eles iam ter um filho. Então, o que foi que Sara, na mente dela, e com a ajuda do seu esposo Abraão, eles fizeram? Sara pediu que o seu esposo se deitasse com Agar. Então, Agar também engravidou. Ela era escrava, ela era empregada da casa. Então, quando Agar teve o seu filho, o que foi que Sara, porque Sara ainda não tinha tido o seu filho, Sara, eu creio que ela sentiu inveja de Agar. Ela já estava ficando com o coração corrompido de ciúmes, de inveja. Então foi que ela disse a Abraão: Sara, rejeita essa mulher, ela e o filho. Eu creio que Sara já estava grávida nessa época, quando ela estava mandando Agar ir embora. Então, ela pegou e disse para Abraão que era para rejeitar tanto a escrava como o filho, porque o filho dela, ela não queria que fosse criado, o filho da escrava de Agar não era para ser criado com Isaque. Então, quando Abraão conversou com Deus, Deus recriminou o que Sara tinha dito a Abraão. Vocês vejam aqui, ó. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Vejam, mesmo que Agar se deitou com Abraão, mesmo que Agar, aos olhos de Deus, ela estivesse errada de ter aceitado a proposta de Abraão e de Sara, Deus não condenou o filho dela. Deus disse que o filho que Agar ia ter, ele ia fazer dele uma grande nação, um grande descendente de Deus. Então Deus quis dizer que ele seria honrado na presença de todos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar e dele o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se e foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentou-se frente dele e levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí de onde está. Ergueu-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Novamente, o que foi que Jesus disse aqui? Creio eu que quando Sara, o que foi que Sara fez com Agar? Sara deve ter escorraçado. João Pedro, vai deitar. Vai deitar. Vai deitar mais uns minutos. Creio eu que Sara e Abraão, eles desrespeitaram, por mais que ela fosse uma pessoa que fosse empregada de sua casa, por mais que ela fosse uma escrava.
Mas vocês vejam o que foi que Agar fez aqui. Agar deu um filho a Abraão. Jamais Abraão poderia ter ouvido o que sua esposa disse. E quando ele, sem pensamento nenhum, sem lógica nenhuma, sem estrutura nenhuma, o que foi que ele fez? Ele pegou, digamos que um odre, né? Ele deu diz aqui que ele deu digamos que seja uma garrafa de água a ela, e ela foi para o deserto com seu filho. Chegando lá, acabou a água, acabou o pão, e ela se desesperou porque o menino, ela sabia que o menino ia morrer. Ela estava vendo aos olhos dela que o menino dela ia morrer. E eu creio aqui que ela chorava muito, desesperada, angustiada. Meu Deus, até o meu filho foi expulso da casa do seu pai. Então vocês vejam aqui o que eu quero dizer aqui com essa história. Aqui, o que eu quero passar aqui para todos nós. Nós também. E foi que o anjo veio e disse: Deus ouviu Agar, o choro do menino. Deus não ouviu, não foi o choro de Agar, não. Deus ouviu o choro do menino. Então, o choro dos nossos filhos, Deus também está ouvindo. Deus não mudou. Deus eu ouvi essa semana de uma pessoa que a pessoa disse assim, que antigamente Deus fazia muitos milagres e hoje ele não faz mais não. Sabe o que foi que eu respondi para a pessoa? Eu disse, não é que Deus fazia e Deus não faz. Deus hoje, a maioria das vezes, ele não faz porque nós não damos espaço para que Deus faça. Mas se nós dermos espaço para que Deus faça, como fez H aqui, então ele vai fazer sim, para honra e glória do nome dele. Então, como Deus fez aqui, na vida de Agar e na vida do seu filho, que Deus disse que ele ia ser um descendente na terra, ele ia ser uma grande pessoa. O filho de Agar ia ser um grande homem na terra. Mesmo que ele fosse gerado numa casa e ele tenha sido gerado tipo um filho de um amante. Mas Deus não ia condená-lo, seu filho. Porque filho é filho. Filho é promessa de Deus. Então, Sara, como ela sentiu inveja, eu creio que foi muita inveja que ela sentiu depois, ela não acreditou e não confiou e não esperou. E vocês vejam a desobediência da pessoa que às vezes vem alguém e diz, né, que, olha, tudo que Deus diz aqui é promessa em nossas vidas. Que Deus ainda vai fazer a promessa que Ele fez para você. O nosso casamento foi promessa de Deus, nossos filhos são promessas de Deus. Então nós não temos que ficar ouvindo pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós não temos que ficar dando ouvido a pessoas que não escutam a voz do Espírito Santo, que não escutam a voz de Deus. Nós temos que acreditar e confiar somente na voz do Espírito Santo. O que é que a voz do Espírito Santo diz para vocês aí? Principalmente para vocês, mulheres que foram abandonadas com seus filhos. Vocês não estão no deserto? Se afasta dos cônjuges de vocês, que Deus está ouvindo o choro do menino de vocês. Deus está ouvindo. Por mais que eu e vocês somos falhos e pecadores diante dos olhos de Deus, mas nossos filhos não são pecadores. Nossos filhos não vai pagar pelos nossos erros e os nossos pecados. Creio eu que quando Abraão foi dizer a Jesus que ele ia desertá-los, né? Ele ia mandar Agar para fora de casa e ele ia também desertar o filho dele. Creio eu que Jesus disse para ele: Eu quero que você não desobedeça às minhas ordens. Eu quero que você prevaleça com a sua responsabilidade como pai. Não importa se Sara, sua esposa, está hoje desprezando Agar. Eu creio que Sara deve ter humilhado muito a Agar quando ela viu Agar com o filho do seu esposo nos braços.
Mas por que H fez isso? Sem querer. H não fez isso premeditado. H não se deitou com o esposo dela premeditando fazer o mal, causar o mal aqui àquela família. H se deitou com ele. Eu creio que H se deitou, como ela era escrava, ela se deitou até. Ela não teve nem como dizer que não ia se deitar, que não ia fazer parte daquele jogo. Porque como ela era uma escrava, e como vocês sabem o que as pessoas fazem com os escravos, eles usam, abusam, depois eles desprezam. Os escravos limpam chão, faz de tudo por aquela pessoa. E depois o que é que eles fazem? Eles chicoteiam, eles pisam, eles fazem o que eles querem fazer. Mas vocês vejam o que foi que Deus fez aqui. Deus não deixou que ninguém pisasse nem H e nem no filho dela. Então Deus não vai deixar que ninguém que pisou em mim e em vocês saia dessa história sem reconhecer o erro que fez comigo e com vocês. Todos eles e todas elas irão pagar diante de Deus. Não precisa que eu e que vocês ficamos pedindo a Deus para que eles sofram isso, nem sofram aquilo, nem para que aconteça nada na vida deles. Porque Deus está ouvindo o choro do menino. Deus já ouviu o choro da criança. E é de grande importância essa palavra aqui para mim, para vocês. Então, terminando aqui, né? Deus disse, porém ouviu a voz do menino e o anjo que Deus chamou do céu a H e lhe disse, que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu a água e o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Pará e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então não temas. Deus ouviu a voz e o choro do menino. Não fica aí preocupado e nem preocupada. Entrega tudo somente nas mãos do Senhor Jesus. Creio eu que quando o H foi botar o menino debaixo do pé de zinco, ela botou desesperada. Ela botou lá o menino, creio eu que o coração dela estava partido, despedaçado, destruído. Mas ela confiou no Deus Todo-Poderoso. E H, vocês vejam que H aqui, H ela teve um encontro com o anjo. Ela teve um encontro com Jesus. E por que H teve esse encontro com Jesus e um encontro com o anjo? Porque o filho dela também era promessa de Deus. O filho dela não ia pagar por nada que ela tivesse feito. Mesmo sem querer, mas ele não iria pagar. Então não temas você que está aí com seu filho chorando. Não temas você que foi abandonada, que foi humilhada, que foi escorraçada de casa, que a maioria, às vezes, de nós mulheres, os esposos ficam dentro de casa, tira sua esposa e os seus filhos de dentro de casa e fica lá na mordomia com a sua amante. Não temas, porque Deus já ouviu o choro do menino. E Deus vai fazer sim a grande promessa que Ele fez a mim, a vocês e aos nossos filhos. As crianças são heranças do reino de Deus. Ninguém aqui na terra pode fazer nada contra os pequeninos. Quais são os pequeninos que Jesus fala mesmo aqui na Bíblia? Deus não está falando de mim, que eu sou pequena, não. Deus está falando de nossos filhos, nossas crianças. Ele disse que se algum de nós, de dentro de nós, quisermos ser um coração semelhante ao coração de Deus, que nós tenhamos um coração igual de uma criança. Porque a criança ela é pura, ela é verdadeira, ela é amável. A criança não tem que pagar por erros de adulto. Então, o que é que Deus nos deixa aqui com esta moral aqui?
Aqui é uma lição de moral para aqueles que fizeram e faz e continuam fazendo ainda em casamentos, destruindo famílias, principalmente onde tem filhos. Que Deus vai dar a nossa vitória. Que Deus vai retribuir aos nossos filhos e filhas o que Ele tem prometido. Não temas. Confia somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde e confia em Jesus. Não pensa que tua história acabou, que tua história terminou. Tua história está na palma das mãos de Jesus. A tua vida tem que estar na palma das mãos de Deus. Então não se desespera. Por mais que a sua água tenha acabado, que o seu pão tenha acabado, mas Deus vai chegar no momento certo. Quando você pensar que a sua história acabou, terminou, aí sim, Deus vai chegar, vai entrar e vai ter uma conversa com o Abraão. O Abraão, por que você abandonou o seu filho, a herança que eu lhe dei? Volte e vá tomar conta da herança que eu te dei, porque dele, do seu filho, eu farei um grande descendente entre as nações. Não importa se Sara não aceite, mas eu, o Senhor dos exércitos, é que estou mandando. Volte. Volte lá, vá buscar Agar e o teu filho. E tenha uma boa tarde e fica na paz do Senhor Jesus. E beijo para todos vocês. E confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Tchau, tchau.